A força física de Spike, normalmente subjugada por sua lealdade e carinho, contrastava com a fragilidade de Valentina, cuja estatura e estrutura esbelta a colocavam em desvantagem diante da esmagadora força de seu companheiro canino. Os ruídos desesperados alcançaram os ouvidos de Euclides, cuja corrida apressada em direção ao tumulto refletia sua preocupação instantânea e a necessidade de intervir. A cena desconcertante desafiava toda a lógica. O que se desdobrava diante dos olhos de Euclides era um enigma emocional, uma colisão intensa entre o instinto animal de Spike e a perplexidade de Valentina. Enquanto Spike resistia obstinadamente, com seu corpo musculoso emitindo uma força incrível, Euclides agiu rapidamente para separá-los, uma tarefa que se revelou muito mais árdua do que ele poderia ter imaginado, dada a resistência desesperada e surpreendente de Spike. A surpresa e o impacto da situação deixaram Euclides perplexo, enquanto confortava sua filha, cujas emoções estavam à flor da pele após o incidente. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada através de uma narrativa intrigante, que desvenda os acontecimentos surpreendentes envolvendo uma família e seu fiel cão. Este último, por sua vez, começou a apresentar comportamentos inusitados e intrigantes, mas por trás desses atos inexplicáveis reside uma razão que desafia todas as expectativas e suscita incrédulos olhares. Euclides, um brasileiro cheio de orgulho, havia dado um novo rumo à sua vida ao estabelecer residência nos Estados Unidos, onde compartilhava seu cotidiano com sua adorada filha, Valentina. Vários anos haviam se passado desde o momento em que ele tomara a ousada decisão de cruzar fronteiras em busca de melhores oportunidades para sua família. No entanto, não foi uma trajetória isenta de desafios, pois eles desembarcaram inicialmente acompanhados por sua esposa, cujo falecimento alguns anos atrás deixou uma lacuna dolorosa, difícil de preencher. Apesar desses obstáculos, Euclides e Valentina enfrentaram as adversidades com uma resiliência admirável, forjando um laço inquebrantável entre eles. Entretanto, dentro desse lar repleto de carinho e afeto, a história não era composta apenas por Euclides e Valentina. Um personagem adicional se destacava e tinha um lugar especial em suas vidas. Spike, um cachorro que entrou em cena de maneira inesperada. Spike era um exemplo perfeito de lealdade e carinho canino, com sua história se originando nas ruas antes de ser resgatado por Euclides e sua falecida esposa. Com o decorrer do tempo, Spike encontrou um cantinho acolhedor em seus corações e se transformou em um membro intrínseco da família, representando um pilar de apoio incondicional. O cachorro Spike, além de ser um ente querido da família, demonstrou ao longo dos anos ser uma criatura extraordinária, caracterizada por sua excepcional lealdade e sua capacidade de ser um companheiro devotado. Em todas as circunstâncias, seja em situações desafiadoras ou momentos repletos de alegria, sua natureza afetuosa o tornava um ser querido no seio do lar. Ele sempre estava pronto para oferecer conforto e alegria, representando uma fonte constante de ânimo e contentamento para todos aqueles que compartilhavam sua presença. Porém, nos tempos recentes, observaram-se mudanças notáveis no comportamento de Spike, principalmente no que se refere à sua relação com Valentina, a filha de Euclides. Valentina, que havia compartilhado inúmeros momentos com Spike ao longo dos anos, tornou-se uma figura central na rotina diária do cão. Apesar do carinho sincero e amistoso que Spike costumava demonstrar por ela, nos últimos dias, ele começou a exibir atitudes que despertaram apreensão tanto em Euclides quanto em Valentina. Spike, o membro canino da família, estava evidenciando um apego excessivo a Valentina, a ponto de não se separar dela e demonstrar tristeza intensa quando ela se ausentava. Ademais, suas ações revelavam um comportamento excessivamente protetor, como se ele estivesse constantemente vigilante em relação a Valentina. Inicialmente, Euclides conjecturou que esse comportamento pudesse estar relacionado aos hormônios de Spike. A devoção de Spike por Valentina era inegável, mas também parecia um tanto exagerada. Estava cada vez mais claro que Spike estava excessivamente focado em zelar e permanecer próximo de Valentina em todos os momentos. Embora tal comportamento pudesse ser interpretado como uma expressão sincera de afeição, começava a se transformar em uma questão problemática. Euclides, sentindo-se confuso e perplexo, estava à deriva, sem entender o que poderia estar causando essa mudança de comportamento tão peculiar em Spike. A relação entre o cão e a filha estava se tornando um motivo de preocupação no seio da família, que buscava incessantemente desvendar os motivos pelos quais Spike estava agindo dessa forma singular. Euclides, preocupado pelo comportamento incomum do cão, tomou a decisão de levá-lo ao veterinário em busca de respostas para compreender o que estava acontecendo.
O comportamento desconcertante de Spike, que inicialmente poderia ser descartado como um mero capricho canino, havia atingido um ponto crítico, lançando uma sombra de incerteza sobre o lar. A fixação exacerbada de Spike por Valentina estava gerando um emaranhado de conflitos e dilemas, pois o cão muitas vezes se transformava em um obstáculo, impedindo que Valentina se movesse com liberdade. Além disso, os danos causados em objetos da casa como resultado de sua frustração tornaram-se um testemunho tangível da intensidade desse vínculo não convencional. Na atmosfera calma da clínica veterinária, Euclides procurou a profissional com a esperança de lançar luz sobre o mistério envolvendo Spike. Ele compartilhou minuciosamente todos os detalhes, expondo como o cão havia se tornado presa de uma obsessão perturbadora em relação a Valentina. Esse comportamento, por sua vez, estava gradualmente minando a harmonia do lar, uma vez preenchido com alegria. A veterinária, demonstrando profunda compreensão, embarcou em uma busca meticulosa por pistas médicas que pudessem lançar alguma luz sobre o enigma de Spike. Cada exame, cada teste conduzido em Spike representava uma tentativa de desvendar os motivos ocultos por trás de seu comportamento intrigante. No entanto, a busca por causas físicas que justificassem essa conexão excessiva entre Spike e Valentina foi infrutífera. Depois de uma série de exames e avaliações rigorosas, nenhum sinal de problema médico emergiu, deixando tanto Euclides quanto a veterinária em um beco sem saída. Ficou claro que as raízes desse comportamento não eram puramente físicas, mas possivelmente enraizadas em uma complexa interação entre a história de Spike e as experiências vivenciadas. A veterinária, com a empatia que apenas um verdadeiro amante de animais possui, compartilhou com Euclides uma perspectiva que poderia lançar alguma luz sobre a situação. Os cães, assim como os seres humanos, podem criar laços profundos, e por vezes, intensos com certas pessoas, especialmente se tiverem atravessado traumas em suas vidas anteriores. Spike, possivelmente, estava buscando segurança, conforto e alívio em Valentina, uma vez que suas experiências prévias haviam deixado cicatrizes emocionais profundas. Esse comportamento possessivo e excessivamente protetor, segundo a veterinária, poderia ser uma manifestação de sua tentativa de superar seus medos e inseguranças passadas. Para abordar essa situação, a veterinária sugeriu que consultar um treinador de cães ou um especialista em comportamento poderia ser uma abordagem eficaz. A modificação comportamental poderia ajudar Spike a se adaptar de maneira mais saudável e equilibrada à presença de Valentina, permitindo que ambos estabelecessem um relacionamento baseado em confiança mútua e conforto emocional. As palavras profundas da veterinária desencadearam uma série de reflexões em Euclides. Os quebra-cabeças que antes pareciam aleatórios começaram a se encaixar de forma coerente e compreensível. Revivendo a jornada de Spike em sua mente, Euclides fez uma conexão vital. Eles haviam acolhido Spike em suas vidas apenas alguns meses após a trágica morte de sua esposa. A família havia enfrentado um período de turbulência emocional, com uma dor profunda envolvendo a perda. Esse luto avassalador havia abalado os alicerces da família, atingindo especialmente Valentina, que, em tenra idade, foi marcada pela partida precoce de sua mãe. No entanto, a dor da perda não era o único obstáculo que eles enfrentavam. Como estrangeiros em um novo país, eles também se viam confrontados com desafios linguísticos e culturais. Essa nova realidade dificultava a formação de amizades para Valentina, deixando-a, em grande parte, isolada. A exceção a essa solidão era seu pai, que desempenhava um papel incansável como companheiro e pilar de apoio emocional. Diante desse cenário de solidão e angústia, Euclides decidiu tomar uma ação significativa. Ele reconheceu a necessidade de oferecer a Valentina uma fonte de conforto, um confidente silencioso que pudesse compartilhar sua tristeza e solidão. Essa decisão o levou a empreender uma visita a uma loja de animais, com um propósito claro em mente: encontrar o companheiro canino perfeito para Valentina. Era uma empreitada repleta de significado, um gesto destinado a iluminar a vida de sua filha e proporcionar-lhe um amigo leal que pudesse caminhar a seu lado em todas as jornadas da vida. Euclides estava determinado a oferecer a Valentina um parceiro que pudesse amenizar a intensidade de sua dor. Ele havia economizado pacientemente para realizar esse sonho, ansiando por presenteá-la com um cão de raça que se tornasse um pilar de apoio constante em sua jornada emocional. Contudo, à medida que ele seguia em direção à loja, o destino o aguardava com um encontro que transcenderia suas expectativas mais otimistas. No caminho da loja, uma cena comovente se desdobrou diante de seus olhos. Um pequeno filhote, quase um bebê, estava deitado ao lado de sua mãe, cujo corpo sem vida contava uma história de sofrimento e privações implacáveis.
As marcas do desamparo e da desnutrição estavam gravadas na figura da mãe, um testemunho silencioso da luta pela sobrevivência. O cachorro, mesmo em meio a seu choro lastimável, encolhia-se com tristeza junto ao corpo inerte de sua mãe. A cena desoladora desencadeou uma onda de compaixão no coração de Euclides, uma profunda empatia pelo filhote que havia perdido sua mãe e agora se encontrava em uma situação tão vulnerável, órfão e desamparado. Nesse momento crucial, um senso de urgência e conexão empática fizeram com que ele questionasse e reavaliasse seus planos originais. Apesar de ter economizado diligentemente nutrido o desejo de presentear Valentina com um cão de raça, o chamado da compaixão e a visão do filhote solitário pesaram mais intensamente em seu coração. Com o coração apertado, porém com uma convicção inabalável, Euclides reorientou sua atenção e seus esforços, desviando o olhar da tradicional loja de animais e voltando-se à nobre missão de resgatar e oferecer cuidado amoroso àquela criaturinha que cruzara seu caminho de maneira tão inesperada. Essa resoluta decisão marcaria o início de uma nova e profundamente significativa conexão entre ele, Valentina e o frágil filhote, dando início a uma jornada de transformação que afetaria todas as partes envolvidas de maneiras que ainda estavam por serem desvendadas. As recordações vívidas daqueles momentos de dificuldade começaram a mesclar-se com as ações e comportamentos atuais de Spike, o cão que haviam acolhido em seu lar. Euclides, ao analisar a trajetória do fiel companheiro canino, começou a vislumbrar a possível relação entre o comportamento obsessivo de Spike e sua profunda motivação: proporcionar conforto e companhia a Valentina. Embora Spike tivesse sido acolhido de braços abertos pela família e houvesse contribuído para a alegria e amor compartilhados, sua ligação com Valentina havia crescido exponencialmente ao longo do tempo, atingindo uma dimensão que necessitava de atenção e gerenciamento cuidadoso. Diante dessa compreensão, Euclides optou com determinação por seguir adiante com seu plano de buscar ajuda de um especialista em comportamento animal. Ele percebeu claramente que essa era uma oportunidade ímpar para oferecer a Spike o suporte necessário e garantir que tanto sua filha quanto seu querido companheiro canino alcançassem um estado de bem-estar emocional pleno e duradouro. A trajetória de busca por uma solução levou Euclides a explorar o vasto mundo online, imerso em informações e recursos que o levassem a encontrar um treinador de cães habilitado para auxiliá-los nessa situação delicada. Enquanto ele navegava pelas inúmeras fontes disponíveis na internet, investiu considerável tempo e esforço para identificar alguém que não apenas tivesse expertise em comportamento canino, mas também compreendesse a singularidade de sua situação. Após um processo de pesquisa minucioso e prolongado, os incansáveis esforços de Euclides finalmente foram recompensados. Ele descobriu um treinador cuja reputação reluzia com comentários positivos e casos de sucesso notáveis em seu campo de atuação. O fato de esse profissional estar convenientemente localizado em sua área de residência trouxe uma dose adicional de otimismo e confiança. Movido por uma esperança renovada e uma determinação inabalável, Euclides tomou a iniciativa de estabelecer contato com o treinador por meio de uma troca de e-mails. A comunicação fluiu de maneira natural e orgânica, ambos compartilhando informações detalhadas sobre o comportamento recente de Spike e os desafios que enfrentavam. Logo, um vínculo genuíno começou a se formar, e através de e-mails, chamadas telefônicas e discussões, um plano tangível começou a emergir. Após intensa colaboração, eles concordaram com uma data e horário para um encontro presencial. Euclides e o treinador compartilhavam um objetivo comum e poderoso: decifrar a origem do comportamento de Spike e desenvolver estratégias eficazes para lidar com ele. A ansiosa espera pela chegada do treinador estava em andamento quando um evento completamente surpreendente ocorreu no meio da noite, um acontecimento imprevisto que virou todos os planos de cabeça para baixo. Spike, o cão que havia sido seu fiel companheiro por tanto tempo, de repente se lançou sobre Valentina, agarrando-a com uma intensidade incomum. O choro forte do cão, um lamento lastimável que parecia ecoar pelo ambiente, se mesclou com a surpresa e alarme que encheram o espaço, criando uma cacofonia emocional que pairava no ar. A cena, embora acontecesse em uma fração de segundos, foi carregada de um turbilhão de sensações, com Valentina, de olhos arregalados, lutando com determinação para se libertar das garras do cão. Spike, por sua vez, derramava lágrimas de uma tristeza inexplicável, suas expressões caninas parecendo transmitir uma angústia que transcendia as barreiras da linguagem humana. A força física de Spike, normalmente subjugada por sua lealdade e carinho, contrastava com a fragilidade de Valentina, cuja estatura e estrutura esbelta a colocavam em desvantagem diante da esmagadora força de seu companheiro canino. Os ruídos desesperados alcançaram os ouvidos de Euclides, cuja corrida apressada em direção ao tumulto refletia sua preocupação instantânea e a necessidade de intervir. A cena desconcertante desafiava toda a lógica,
O que se desdobrava diante dos olhos de Euclides era um enigma emocional, uma colisão intensa entre o instinto animal de Spike e a perplexidade de Valentina. Enquanto Spike resistia obstinadamente, com seu corpo musculoso emitindo uma força incrível, Euclides agiu rapidamente para separá-los, uma tarefa que se revelou muito mais árdua do que ele poderia ter imaginado, dada a resistência desesperada e surpreendente de Spike. A surpresa e o impacto da situação deixaram Euclides perplexo, enquanto confortava sua filha, cujas emoções estavam à flor da pele após o incidente. O olhar de Valentina, uma mistura de medo e confusão, se encontrava com o olhar de compreensão e proteção de Euclides, formando um elo silencioso de conforto no meio da turbulência. As incógnitas, como nuvens densas de incerteza, se acumulavam na mente de Euclides enquanto observava Spike, cujos olhos tristes e cheios de lágrimas pareciam ser um espelho de seu próprio tormento interno. Euclides, dividido entre o desejo de compreender e a necessidade urgente de agir, se via preso em um turbilhão emocional. Era evidente que Spike não havia ferido intencionalmente Valentina, mas a intensidade de sua reação havia semeado dúvidas e temores em sua mente. As lágrimas silenciosas do cão pareciam ser um tipo de lamento, como se ele estivesse tentando comunicar algo além das palavras, uma angústia profunda e enterrada que agora emergia de forma visceral. Euclides se questionava se esse ato abrupto era um esforço desesperado para expressar uma inquietação ou dor oculta que Spike não conseguia comunicar de outra forma. A relação anterior de carinho e cumplicidade entre Spike e Valentina só tornava o mistério ainda mais intrincado. Enquanto o peso da situação o envolvia, uma pergunta persistente o atormentava. O que havia levado Spike a agir dessa maneira? Era uma incerteza que se entrelaçava com sua própria determinação de entender e resolver a situação. A perspectiva de tomar medidas drásticas, como considerar a possibilidade de se separar de Spike, pesava muito sobre ele. Esse era um dilema angustiante, uma vez que a segurança e o bem-estar de Valentina eram sua prioridade máxima. A situação deixou Euclides sem palavras, tentando compreender a razão por trás dessa agressão repentina e desproporcional de Spike em relação a Valentina. A chegada do treinador, um farol de esperança em meio à confusão, trouxe um momento de respiro para todos. Euclides e Valentina haviam estado preocupados e desorientados com o comportamento estranho de Spike, seu fiel companheiro canino, e a presença do treinador era uma promessa de clareza e orientação. O treinador entrou com confiança e profissionalismo, pronto para ouvir a história que Euclides tinha para contar. Ele descreveu o recente incidente em que Spike havia reagido agressivamente a Valentina, compartilhando os detalhes dessa intrincada interação e revelando as sutilezas do comportamento de Spike ao longo do tempo. O treinador fez perguntas específicas sobre quando esses comportamentos começaram e como haviam evoluído ao longo do tempo. A conversação se concentrou em buscar explicações lógicas para o comportamento de Spike. Nesse ponto, Euclides compartilhou detalhes sobre sua desconfiança em relação aos hormônios do animal, já que ele não era castrado, mas também relatou que nos exames feitos pela veterinária não havia nada de anormal. Essa informação se mostrou crucial, pois ajudaria a determinar se as mudanças hormonais poderiam estar afetando o comportamento de Spike. O treinador, demonstrando uma atitude de profundo compromisso, mostrou-se extremamente atento e decidido em desvendar as razões subjacentes a essas mudanças de comportamento. Com a troca de experiências entre Euclides e o treinador, estabeleceu-se uma colaboração sólida e focada em desvendar os padrões e sinais que haviam desencadeado as ações de Spike. Durante essas conversas, as peças começaram a se encaixar, e Euclides, aos poucos, começou a vislumbrar um quadro mais claro sobre o que poderia estar causando o comportamento de seu cão. O treinador, uma figura que emanava confiança e vasta experiência, deixou momentaneamente a mesa e direcionou sua atenção para Spike, o leal companheiro de quatro patas. O temperamento dócil e amigável de Spike ainda estava presente, mesmo diante dos recentes desafios. O cão acolheu com entusiasmo as afáveis carícias do treinador, mas algo chamou a atenção de todos. Por trás da manifestação de carinho, permanecia uma expressão de tristeza nos olhos de Spike, como se um fardo invisível pesasse sobre ele. Com a destreza de um investigador minucioso, o treinador iniciou uma inspeção meticulosa. Começou pela boca de Spike, examinando cada detalhe de suas características físicas. Seu foco estava em encontrar quaisquer sinais de desconforto ou dor que pudessem estar contribuindo para seu comportamento recente. Posteriormente, o treinador apresentou um par de brinquedos, observando atentamente as reações de Spike. Era uma avaliação sutil, mas reveladora. À medida que o processo avançava, uma imagem mais definida começava a emergir, o que poderia estar impactando Spike de maneira tão profunda. Concluídas as avaliações,
o treinador retornou à mesa onde Euclides, ansioso por compreender mais sobre a situação, aguardava. Com um tom seguro e esclarecedor, o treinador compartilhou que as minuciosas observações e análises apontavam para a ausência de problemas físicos ou doenças que justificassem o comportamento de Spike. Entretanto, apesar da tranquilidade trazida pela avaliação médica, o mistério persistia, e era chegada a hora de explorar novas possibilidades. Guiado por anos de experiência no mundo dos cães, o treinador indicou que a causa por trás de certos comportamentos frequentemente residia em complexidades que não eram imediatamente visíveis. Embora uma resposta definitiva não pudesse ser fornecida, o treinador compartilhou uma perspectiva amplamente aceita por profissionais e amantes de cães. A capacidade única dos caninos de perceber nuances que escapam à compreensão humana. Atentamente, Euclides ouviu as palavras do treinador enquanto este explicava que, em alguns casos, os cães manifestavam uma espécie de intuição especial. Eles eram capazes de captar sutis mudanças no odor, na postura e na expressão corporal das pessoas, antecipando sinais visíveis. Documentos também respaldavam histórias impressionantes de cães identificando doenças ou mudanças na saúde de seus donos bem antes dos médicos. A perspectiva ecoou profundamente em Euclides, levando-o a mergulhar em reflexões cada vez mais intensas. Diante da possibilidade intrigante de que Spike pudesse perceber algo além da compreensão humana, ele se encontrou imerso em pensamentos que exploravam as fronteiras entre o tangível e o invisível. Embora não houvesse comprovação científica, a ideia de que Spike poderia estar sintonizado com nuances sutis no ambiente familiar ganhou força, como uma semente de possibilidade lançada em solo fértil. Enquanto a mente de Euclides vagava por esse território intrigante, a expressão do treinador assumiu uma gravidade que ecoava sua própria ponderação. Seus olhos, espelhos de uma vasta experiência, focalizaram Euclides com uma curiosidade intensa, como se as respostas para esse enigma estivessem escondidas nos recantos da mente de Euclides. O silêncio momentâneo na sala foi preenchido pelo suspense carregado da pergunta que o treinador formulou, que pairou no ar como uma névoa densa, à espera de desvelar segredos ocultos. A pergunta em si reverberou em Euclides, desencadeando uma série de reações em cascata em seu interior. As palavras foram como pedras lançadas em uma lagoa tranquila, perturbando a superfície de suas emoções e lembranças. A lembrança dolorosa da doença terminal que tirara sua esposa dele emergiu das profundezas, trazendo consigo ondas de tristeza e melancolia. Enquanto essa memória dolorosa se conectava à atualidade, o espaço entre o passado e o presente parecia se estreitar, formando uma teia de significados e associações. O turbilhão de emoções e pensamentos que haviam sido desencadeados por essa pergunta inesperada deixou Euclides momentaneamente imobilizado, como um ator em pausa no palco do tempo. Sua mente era um redemoinho de memórias, anseios e dúvidas que se entrelaçavam, enquanto ele tentava processar o impacto daquelas palavras no contexto de sua vida. A sala, antes um cenário estático, agora estava carregada de eletricidade emocional, como se o passado e o presente estivessem em diálogo silencioso. A possibilidade de que a saúde de sua filha pudesse estar ligada a essa equação complexa, fez Euclides se sentir como um guardião em uma encruzilhada. Sua responsabilidade paterna se entrelaçava com as incertezas do futuro, formando uma mistura de determinação e preocupação. A decisão de agir rapidamente, buscar respostas, e acima de tudo, proteger sua filha, tomou conta dele. Ele se moveu com resoluta urgência, dirigindo-se à presença reconfortante de Valentina. Com a chuva que batia nos vidros do automóvel como uma trilha sonora de tensão, Euclides expressou sua determinação com um tom de preocupação em suas palavras. Valentina, confusa e um pouco assustada, procurou compreender a seriedade da situação enquanto se acomodava no veículo. Enquanto o carro deslizava pelas ruas molhadas, cada gota de chuva parecia ecoar a urgência que pulsava no coração de Euclides. A estrada à frente parecia tanto uma jornada física quanto uma exploração emocional. A conexão entre o comportamento peculiar de Spike e a saúde delicada de sua filha ecoava na mente de Euclides, construindo uma ponte entre o misterioso e o tangível. A paisagem interna de Euclides se revelava como um mosaico complexo de preocupações e esperanças. Ele estava determinado a seguir adiante, não apenas em direção ao hospital, mas também em busca de respostas profundas que poderiam de alguma forma explicar esse intrincado enigma que envolvia o fiel amigo de quatro patas, Spike. Após uma viagem tensa e carregada de pensamentos, finalmente chegaram ao hospital. Euclides estacionou o carro rapidamente e apressou-se a entrar, a ansiedade palpável em seu olhar. Dirigindo-se ao balcão, pediu para falar com um médico com urgência. Embora sua explicação tenha sido um tanto atropelada, conseguiu transmitir a inquietação que o dominava.
com voz preocupada, suplicou ao médico que examinasse sua filha em busca de qualquer sinal que pudesse estar fora do normal. Apesar da confusão evidente no rosto do médico, este a sentiu com empatia e disposição para ajudar. Guiando-os até sua sala, o médico começou a realizar os exames necessários. Naquele pequeno espaço, a atenção era palpável e o tempo parecia se esticar, ansioso por respostas. As luzes fluorescentes lançavam sombras nas paredes, enquanto as máquinas médicas zumbiam suavemente ao fundo. Valentina estava deitada em uma maca, observando Euclides e o médico com uma mistura de confusão e preocupação. Os minutos se arrastaram lentamente enquanto o médico examinava minuciosamente os resultados. A sala ficou envolta em um silêncio quase tangível, apenas interrompido pelo suave ruído do papel da maca. Euclides mantinha os punhos cerrados, tentando controlar seu nervosismo. Finalmente, o médico levantou o olhar e soltou um suspiro que pareceu durar uma eternidade. Antes de falar, suas palavras ressoaram no ar como um golpe repentino, fazendo o mundo ao redor de Euclides balançar por um momento. Valentina tem uma doença muito perigosa, foram as palavras pronunciadas pelo médico, com uma calma que contrastava com a enxurrada de emoções que inundaram o coração de Euclides. As palavras eram uma verdade crua, uma notícia que ele nunca havia imaginado receber. A sala parecia silenciar diante da gravidade da revelação, e Euclides lutava para se manter de pé enquanto sua mente absorvia as implicações daquelas palavras. Consciente do impacto de sua declaração, o médico continuou a falar com uma voz tranquila e compreensiva. À medida que as palavras fluíam, um panorama mais claro do que estava acontecendo começou a se formar. A doença que afetava Valentina era a mesma que havia tirado sua esposa. Essa conexão encheu Euclides com uma mistura de medo e dor. No entanto, o médico também trouxe um raio de esperança. A detecção precoce poderia fazer uma diferença significativa no tratamento e prognóstico. A seriedade da situação ainda pairava, mas a possibilidade de enfrentar a doença de frente, com as ferramentas adequadas, infundia um vislumbre de esperança no coração de Euclides. As palavras do médico ecoaram em sua mente enquanto ele tentava processar todas as informações. Apesar da tempestade emocional que o assaltava, ele percebeu que agir com calma e determinação era fundamental naquele momento. O caminho à frente seria desafiador, mas também havia possibilidades de superação. A doença não seria um inimigo invencível, e o fato de terem detectado o problema a tempo abriria um caminho para a recuperação. Enquanto Valentina assimilava a notícia, Euclides olhou para o médico com gratidão por sua clareza e empatia naquele momento crucial. Após alguns meses de tratamento e muito cuidado por parte de Euclides em relação a Valentina, ela conseguiu se recuperar e voltar para casa, tudo graças a Spike e sua descoberta da doença de Valentina. A história se tornou conhecida em toda a localidade, e todos estavam surpresos com a inteligência do cachorro, que em todos esses comportamentos aparentemente inexplicáveis estava apenas tentando se comunicar. Euclides e Valentina estariam eternamente agradecidos a ele. Depois de meses de tratamento e cuidado contínuo, Valentina finalmente se recuperou e retornou para casa. Foi um processo desafiador, com altos e baixos, mas Euclides esteve ao seu lado o tempo todo, apoiando-a e cuidando dela incansavelmente. A experiência os uniu ainda mais como família e os tornou mais fortes. À medida que Valentina se sentia melhor, Euclides e Spike continuaram presentes, sendo uma constante em suas vidas. Embora inicialmente não compreendessem o comportamento de Spike, eles eventualmente perceberam que ele estava tentando comunicar algo importante. Descobriu-se que Spike havia detectado a doença de Valentina antes mesmo que ela se manifestasse claramente, e sua atitude tinha sido um sinal de alerta que não podiam ignorar. Com o tempo, a história se espalhou e se transformou em um exemplo da conexão única entre humanos e animais. Spike se tornou um símbolo de como cães e outros animais podem ter uma intuição surpreendente e fornecer apoio emocional em momentos cruciais. Euclides e Valentina estariam eternamente agradecidos a Spike e sua ajuda. Você acha que Euclides agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.